pegar a sua Bíblia, em nome de Jesus. Isso. Pega a sua Bíblia nessa hora. Estaremos meditando na palavra do Senhor. O projeto Semear é incansável quanto a meditar na palavra do Senhor. Algumas pessoas já falaram comigo a respeito disso, e falaram assim: nossa, mas é tanto tempo para a pregação da palavra. E eu respondi assim: a prioridade é a palavra. Porque a gente vai para muitas igrejas aí, mas tanta gente cantando, cantarolando. É grupo de criança, é grupo de adolescente, é grupo de jovem, é grupo de senhoras, é grupo de homens, é grupo de casais, é grupo disso, é grupo daquilo. É tanto grupo, irmão. Parece partido político no Brasil. É muita coisa. Aí quando sobra tempo, a palavra é 15 minutos, 10 minutinhos, 5 minutinhos. Eu já fui para um congresso. Presta atenção, eu já fui para um congresso. E cheguei ali no congresso, eu era o palestrante da noite. E aí, quando foram passar a palavra para mim, já era mais de 9 horas. Aí como é que eu ministro uma palavra de 45 minutos depois das 9? Tanta gente cantou, irmão. Até quem não era para cantar, cantou. Eu ouvi o cachorro do lado de fora. Pois é. Aí quando passaram a palavra para mim, era depois das 9. Como eu ministro depois das 9? Eu peguei o microfone, agradeci o convite, liberei a palavra de bênção sobre a igreja, agradeci, e depois eles terminaram o culto. Porque não sobrou tempo para a palavra. Eu quero justamente hoje falar sobre a importância da palavra, que muitos crentes estão desprezando por causa da revelação. A palavra é mais importante que a revelação. A palavra é mais importante que os dons. A palavra é mais importante que o louvor. A palavra do Senhor, ela é mais importante. O tema da mensagem hoje é: a palavra de Deus é força no deserto. Você pode repetir comigo? Diga assim: a palavra de Deus, é força no deserto. Pronto. Eu quero falar um pouco sobre o deserto, queridos, porque deserto simboliza alguma coisa para nós. O que é um deserto? Um deserto, queridos, é um lugar, não é, que recebe pouco ou nenhuma precipitação, né, pluviométrica. Bonito, né? Eu colei. Eu fui pesquisar. Estava escrito lá o que é um deserto. Um deserto é um lugar que recebe pouca ou nenhuma precipitação pluviométrica. Aí, com uma dessa aí, eu vou ficar famoso. O que é uma precipitação pluviométrica? É chuva. Certo? Então, o deserto é um lugar de escassez de água. Moral da história. Vou falar logo no popular. Lugar que tem pouca água ou nenhuma. Tá, queridos? Nós temos vários desertos no mundo. Nós temos vários desertos. E o mais famoso deles todos é o deserto do Saara, que é o maior em extensão. Tá? Uma pessoa não consegue atravessar o deserto do Saara sem as provisões necessárias. Se não tiver água, ele não atravessa, porque ele é muito extenso. E a pessoa não consegue fazer a travessia do deserto do Saara. Tá? Mas o que representa um deserto? O deserto, queridos, para nós, povo de Deus, representa, tá, o momento da dificuldade da nossa caminhada. O deserto representa justamente o momento onde nós estamos cansados, fracos e solitários. Quem já esteve cansado na sua caminhada de vida aqui? Quem em algum momento esteve fraco na sua caminhada de vida aqui? E quem em algum momento se sentiu sozinho na caminhada? Isso representa o deserto nas nossas vidas. Porque o deserto nas nossas vidas é um momento onde a gente acha que vai morrer. O deserto é um momento que a gente acha que vai perecer. E tudo acabou. Lembrando de um momento na Bíblia, né? Um momento da mãe de Ismael. Quem é que lembra o nome da mãe de Ismael? Tudo bem, Agar. Que foi a concubina
de Sara, mulher de Abraão. E essa concubina teve um filho de Abraão, que foi Ismael. Quando ela com seu filho foi dispensado por Abraão, ela se sentou no deserto, achando que ia morrer. Porque o deserto parece para nós, queridos, que é o nosso fim. Talvez por isso muita gente não quer voltar para o interior, né? Porque parece que é um deserto, né? Mas eu quero dizer para vocês que no interior está tendo fartura, viu? No interior está tendo fartura, tem coisa boa no interior. Deus é extraordinário, porque através da sua palavra Ele vem nos orientando a como nós devemos encarar o deserto das nossas vidas. É como nós vamos encarar um momento de solidão, um momento de fraqueza, um momento de cansaço nas nossas vidas. E eu quero pegar de texto para a base da nossa meditação na palavra, um texto que está lá no Evangelho de Mateus, lá no livro do Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1. Evangelho segundo escreveu Mateus, a partir do versículo 1 do capítulo 4. Tá? Essa passagem fala sobre a tentação de Jesus. Tá? A tentação de Jesus. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Versículo 7 diz: respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás glória, ou culto em outras traduções. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém, queridos? Amém. É um texto conhecidíssimo, é uma passagem muito popular, muito se prega sobre esse texto, mas eu quero trazer aqui uma perspectiva diferente a respeito desse texto. Tá? Nós estamos falando a respeito de deserto, nós estamos falando de momentos difíceis da nossa vida, nós estamos falando de momentos onde a gente fica solitário, com fraqueza e cansado. Tá? Todos nós já passamos por isso e não queremos passar de novo. Tem alguém que quer passar por isso de novo? Deixa eu baixar minha mão aqui. Mas eu quero te dar uma triste notícia. Você certamente passará por isso de novo. Mas não é porque eu estou amaldiçoando você, não. É porque a palavra do Senhor diz: no mundo tereis. Então significa que é o eletrocardiograma. Quem lembra? Lá em cima. Lá em cima. Lá em cima é você na cidade, ganhando dinheiro, comendo no Burger King todo dia. Lá embaixo é você no deserto, solitário, cansado, com pouca água. Certo? Aí lá em cima é lá no shopping, fazendo compra, comprando Mary Kay, indo para o salão, tratando do cabelo. Lá embaixo é na pindaíba, sem dinheiro nem para comprar um ovo, é farinha com café. Aí lá em cima, não é? Dando as caminhadas lá na praia, tomando água de coco. Lá embaixo, lá no interior, ralando pra caramba, né? Lá naquela roça, para poder conseguir 1 quilo de feijão. Quem está entendendo como é que é a vida?
Quem está entendendo o que é o deserto? Os desertos vão surgir na nossa vida de tempo em tempo, queridos. Os desertos vão aparecer de tempo em tempo na nossa vida. Porque essa é a forma que Deus encontra de fazer com que nós sejamos mais humildes. É a forma que o Senhor encontra de fazermos com que nós sejamos mais adoradores. É a forma que Deus acha de fazer com que a gente ore mais. Porque quando a coisa está boa, ó, sabe o que é isso? Lá no Rio se chama mete o pé. É ou não é? Quando a coisa está boa, a gente precisa de Deus. Quando a coisa está boa, não é fácil conseguir comida? Quando a coisa está boa, não é gostoso ficar na beira da praia pegando aquela brisa e tomando água de coco? Para que ir para o culto? Para que ir para a igreja? É assim, não é? Isso não é um desmérito de um outro, não, querido. É todo mundo, o ser humano é desse jeito. Quando o negócio está muito bom, existe sempre alguma coisa muito boa para fazer. Não é? Porque é assim o ser humano, queridos. É assim o ser humano. O que o deserto representa para nós? O deserto representa para nós a oportunidade da gente ir para os pés do Senhor. E quando a gente vai para os pés do Senhor, o milagre acontece. Aleluia. Amém? Eu peguei esse texto de base, por quê? Porque Jesus Cristo, queridos, é o modelo da vitória para nós. Se a gente quer aprender a fazer gol, a gente tem que aprender com quem? Ah, vocês estão com medo de falar, é? Todo mundo aqui assiste jogo. Nem que seja só um pedacinho no repórter. Então, se eu quero aprender a fazer gol, eu aprendo com quem? Cristiano Ronaldo? Com o Tite, com o técnico. Com o Tite. Não é? Com o Neymar. Quem mais? Mais ninguém? Certo. Então, se você quer aprender a fazer gol, você não vai aprender com o pastor Robson, vai? Não. Se você quiser aprender a palavra do Senhor, aí o pastor Robson serve, né? Porque o pastor Robson é professor do curso de teologia aqui do Projeto Semear. Aí já sirvo para isso. Sim ou não? Certo. Se você quiser aprender a fazer uma cesta de basquete, aí você procura o Oscar Smith, né? É ou não é? Certo. Você está entendendo que para cada coisa existe um especialista? Se você quiser aprender a fazer uma comida gostosa, eu recomendo Diaconisa, Dona Diaconisa, esposa do Diácono Marcelo, Diaconisa Edna. Porque ela tem habilidade nesse negócio. Sim ou não? Sim. Quem é que já experimentou? Se ainda ninguém experimentou, é só visitar o restaurante. O meu nome é Bom Sabor. É aqui na Gonçalves. Vocês vão descobrir o bom sabor da arte culinária feita pela Diaconisa Edna. Quem está entendendo? Que para cada coisa existe um especialista para nos ensinar. Agora eu quero falar hoje sobre o especialista em vencer desertos. Aleluia. E nós precisamos aprender a vencer desertos com esse especialista. Diga, o especialista de vencer deserto é Jesus. É Jesus. Você está entendendo a palavra? Eu quero que você considere comigo alguns momentos aqui dessa passagem. Tá? O texto no capítulo 4, versículo 1 de Mateus diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao... Quem levou Jesus para o deserto? Você está entendendo quem é que te leva para o deserto? Passar prova? Diga, é o Espírito Santo. Você está sabendo agora por que é que crente passa pelo deserto? Porque é a forma que Deus tem para nos tratar, querido. As lutas na nossa vida é para nos tratar. As lutas que aparecem na nossa vida, as dificuldades que aparecem na nossa vida, aquilo que nós não queremos enfrentar, são os desertos, mas isso é para nos tratar, queridos. Jesus, ele teve a oportunidade de passar por isso para nos ensinar, queridos.
E é pelo comportamento de Jesus que nós vamos aprender a vencer o deserto. Nós precisamos aprender com o comportamento de Jesus como a gente vence o deserto. O problema é que a gente está querendo vencer o deserto de forma humana. Mulher quer vencer o marido na força e na raça, no zunhão. Por isso que deixa a unha crescer. E tem mulher que deixa a unha crescer e afila ela bem afiladinha. Já viu? Tem uma mulher, rapaz, que ela faz assim, da ponta da unha assim, Quem já viu isso? Meu irmão, imagina se crava mesmo na carne lá, ó. Às vezes a mulher quer vencer as suas guerras no unhão. Às vezes o homem quer vencer as suas guerras na força do braço. É assim, não é? Nós temos que vencer pelo modelo de Jesus. Jesus é especialista em vencer desertos. É com ele que a gente aprende a superar o deserto da nossa vida. Os momentos difíceis da nossa vida. Os momentos de solidão, os momentos de cansaço, tá? Os momentos de escassez, queridos. O texto diz aqui para nós, nos revelando, que quem nos leva para o deserto é o Espírito. Então não diga que o deserto da tua vida foi o demônio que colocou. Quem está entendendo um princípio importante aí? Não foi o demônio que colocou você no deserto, me colocou no deserto. É o próprio Deus que nos coloca no deserto. Todos os grandes homens de Deus passaram pelo deserto. Todos eles. Tá? Abraão passou pelo deserto. Tá? Moisés passou pelo deserto. José passou pelo deserto. E aí, se eu for relacionando, todos eles passaram. Inclusive Jesus. Inclusive Jesus. E por que é que a gente vai achar que nós não vamos passar pelo deserto? Será que a regra e o método de Deus mudou? Não mudou não, queridos, é do mesmo jeitinho. A Bíblia diz que Deus não muda. E na teologia nós aprendemos sobre a imutabilidade de Deus. Deus não muda. Ele era, ele é e sempre será o mesmo, sempre será Deus. O método de Deus não falha, não muda. Agora nós temos que aprender a lidar. Então é uma coisa que nós não queremos muito não. É aprender a amadurecer, a crescer, a ter uma nova mentalidade, a ter um novo comportamento. Nós queremos ser o que a gente sempre foi. Isso se chama, queridos, sabe o que isso se chama? Tá? Isso se chama estagnação da vida. Ficar do jeito que sempre foi, porque é confortável. Também é chamado na psicologia de zona do conforto. Zona do conforto. Eu não quero que ninguém mexa comigo. Eu quero continuar com essa vida que eu tenho, com essa prática que eu tenho, do jeito que eu sou, do jeito que eu penso, do jeito que eu falo, do jeito que eu acho. O problema é que a palavra de Deus vem para confrontar a gente. A palavra de Deus vem para pegar a gente e dizer, precisa mudar, precisa ser diferente. Está na hora de ter uma nova história, está na hora de ser diferente. E agora o texto ele diz para nós aqui, no capítulo 4, versículo 1, diz que quem leva Jesus para o deserto é o Espírito, não é isso? E Espírito Santo, tá? Porque está com E maiúsculo, tá certo? E qual é o motivo que vai para o deserto? No final do versículo diz, para ser tentado pelo diabo. Qual é o propósito que Deus leva para a gente para o deserto? Não quer admitir não? Diga assim, Deus me leva para o deserto. Deus me leva para o deserto. Para o diabo me tentar. É esse o princípio. Mas Deus faz isso, Me coloca para o diabo ficar me tentando, Sim. Para Deus saber qual é a nossa postura e a nossa posição. Qual vai ser o nosso comportamento. Como a gente vai reagir. Como vai ser a nossa postura. O que eu vou fazer a partir daí? E quer saber? Está assim de crente que não está passando na prova. Está assim, de crente que não está passando na prova. E a prova que eu digo é a prova de Deus. Deus está observando, está lá com a prancheta na mão, com a caneta marcando lá. Paciência. Aí ele está marcando lá e dando a nota. Oração e confiança. Ele está com a caneta lá na mão. Está com a pranchetinha. O sujeito está no deserto lá. E Deus está aqui com a prancheta aqui só, fazendo a sua avaliação. E está assim de crente que não está passando. Sabe por quê? Por causa do ego. Por causa do eu.
causa dele. Jesus nos dá o exemplo que ele é especialista em vencer desertos. Jesus é a pessoa que anulou o seu eu. Jesus era Deus, queridos. Jesus era Deus. Jesus se permite ser levado para o deserto para ser tentado. E o que acontece aqui é um negócio interessante, queridos. Olha, o versículo 2 diz assim: e depois de jejuar, quanto tempo, queridos? 40 dias e 40 noites. Certo. A tentação só veio depois de 40 dias e 40 noites. Foi só depois de 40 dias e 40 noites que começou a tentação, começou a prova. Olha, peraí, e esses 40 dias, o que aconteceu com Jesus? Esses 40 dias é exatamente o momento do silêncio, é exatamente o momento da solidão e é o momento em que o tempo fica parado. 40 dias, nada acontece. Ninguém fala nada, não tem profecia, não tem revelação. Deus não se manifesta, tudo parado. Você está entendendo o período que fica tudo parado na nossa vida? A provação não é esse período de 40 dias, não. É nessa hora que a gente acha que a gente está na prova. E não começou ainda não. A prova vem depois dos 40 dias. 40 dias, tudo calado. Deus não fala nada. Ninguém revela nada para você. Ninguém liga para você dizendo assim, Deus manda te dizer. Você abre a Bíblia, só cai em versículo difícil. Não cai nenhuma bênção. Não é? É um momento, esses 40 dias, é um momento de guerra interior. É um momento de você decidir dentro de você o que você quer. É um momento de você se resolver por dentro. Porque não adianta a gente enfrentar guerras exteriores se nós não estivermos resolvidos por dentro. Se nós não estivermos, posicionados. Já existiram vários momentos na minha vida onde eu me desequilibrei, onde eu me desestabilizei, onde eu deixei minhas emoções falarem mais alto, onde eu deixei meus sonhos falarem mais altos. Esse é o momento dos 40 dias de jejum. Esse é o momento, essa palavra jejum, ela pode também ser exemplificada não só como a abstinência de comida. Esse momento de jejum pode ser a abstinência da voz de Deus, a abstinência de alegria, a abstinência de sossego, a abstinência de paz, a abstinência da graça de Deus. É o momento que é só você. 40 dias, querido, não é pouco tempo não. Você e você, para nós decidirmos o que nós vamos querer. Para depois vir a tentação. Você está entendendo isso, querido? Jesus passou por esses 40 dias. Ele está dizendo para nós aqui, supere esses 40 dias e se resolva. Se resolva, escolha dentro de você o que você quer. E eu, glórias a Deus, tenho feito escolhas na minha vida. Eu já tomei decisões seríssimas. Tá? E continuo tomando decisões seríssimas ainda hoje. Por quê? Porque esse é o momento dos 40 dias de jejum. Tá? Isso aqui é um princípio para a vitória. Superar esse momento de uma guerra interior. E é nesse momento dos 40 dias que os crentes mais murmuram. Sim ou não? Sim. Ah, meu Deus, o que vai ser de mim, pastora? Está tudo destruído. Esse é o momento dos 40 dias para ficar de bico fechado e vencer o seu íntimo. É a hora que o crente mais reclama da vida. É a hora que os crentes mais abrem a boca e enchem o saco dos outros. É a hora que os crentes mais falam besteira. É a hora que os crentes falam coisa que não é para falar. Quem está entendendo onde a gente falha? Diga assim, eu falho. Nos 40 dias de jejum. Pois é nessa hora que a gente fala. E eu vou te dizer que a maioria dos problemas que eu e você passamos é porque a gente abre o bico e fala demais. Tem muita coisa aqui na igreja que já aconteceu porque alguém abriu demais o bico. Se tivesse ficado com o bico fechado, não aconteceria nada. É só parar para a gente analisar. Esses 40 dias de jejum é para a gente poder se resolver. O problema é que a gente faz escolhas
nas nossas vidas e fazemos escolhas erradas. Sabemos que fazemos escolhas erradas, mas não tem agora como voltar atrás, porque já fez a doideira. E tem gente aqui, ó, dentro da igreja, está arrependido de ter feito um bocado de coisa. Só que agora vai ter que suportar, porque não tem como voltar atrás. Quem está entendendo? Porque às vezes a gente toma atitudes no momento do jejum, no momento dos 40 anos. É no momento dos 40 dias. E a gente toma atitude que não é para tomar. Porque essa é a hora de ficar sossegado, quieto, no canto. Mas é a hora que o crente mais se mexe, mais reclama, mais vai para lá e para cá. Se é deserto, não tem que ir para canto nenhum, tem que ficar lá, sentadinho lá. E esperar esses 40 dias passar. O que acontece agora, queridos, é que depois dos 40 dias, tá, de jejum, é que vem agora o acusador para começar a tentação. Eita! Só que quando começa a tentação, está perto do fim. Está bem pertinho do fim, quando começa a tentação. Está bem pertinho da vitória. Agora, o que vai depender? Jesus vai nos ensinar. É de como nós vamos nos posicionar mediante a tentação. É como nós vamos reagir mediante a tentação. E aqui nesse texto vem revelando 3 formas que o diabo nos tenta. Aqui tem o segredo das 3 maneiras que o diabo vai nos tentar. E você vai identificar se você cedeu à tentação ou não nesses 3 exemplos que o texto está nos dando. Tá certo? O texto ele vem nos dizendo assim, da seguinte forma, queridos. Tá? Versículo 3 e 4. Diz assim: Então o tentador aproximou-se e lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Porque aqui, queridos, só no versículo 2, no finalzinho, depois dos 40 dias e 40 noites de jejum, o texto diz que ele teve fome. A primeira forma de tentação que o diabo veio para nos atacar é na nossa natureza humana, a nossa natureza física, nas nossas necessidades físicas, naquilo que a gente precisa para comer, naquilo que a gente precisa para beber, em como fazer uma lipoescultura. Entende as necessidades físicas? Em como esticar e enrolar o cabelo. Porque quem tem cabelo esticado quer enrolar, quem tem cabelo enrolado quer esticar. Porque ninguém está satisfeito do jeito que está. É assim ou não é? Em como tirar uma rugazinha aqui, né? Em como tirar um pezinho de galinha ali. Assim ou não é? Eu estou exemplificando de uma forma bem popular sobre a natureza humana. Os desejos físicos, os desejos do corpo da carne. Quando o tentador chegou para Jesus para dizer para ele, ó, tá vendo essas pedras aqui? Porque as pedras na Palestina têm um formato de pão, ela é compridinha assim, redondinha. Parece um pão. E o tentador diz para Jesus assim, olha, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Por que o diabo sugeriu para que Jesus transformasse a pedra em pão? Porque Jesus estava com fome. É justamente nesse momento que a gente entende que o diabo vai atacar nas nossas necessidades físicas. A pergunta é, será que nós cedemos à tentação do diabo e fizemos coisas erradas? Quando eu falo assim, é abrangente demais, né? É abrangente demais. O Michael Jackson resolveu trocar o nariz dele pelo nariz do Peter Pan. Sim ou não? Não é verdade? Tem um sujeito aí que é chamado o Ken humano. Sabe quem é o Ken? O namorado da Barbie. Não tem o Ken humano? Ele parece que fez 40 plásticos para chegar aquele rosto. E não ficou bonitinho não, né?
bagulho assustador. Quem está entendendo como a gente cede à tentação da nossa carne? A gente cede à tentação da nossa carne. Já viu aquelas mulheres que fazem aquelas sobrancelhas e ficam parecendo um dragão? Oxi. Por isso que eu recomendo a irmã Elisângela, que é especialista no negócio. Obrigada. Isso vai para o YouTube, o Brasil todo vai ficar sabendo disso, viu? Glória Quando vierem para Fortaleza, procurem a Elisângela, especialista em sobrancelhas. Glória a Pronto, Deus. vai para o YouTube, todo mundo vai ficar sabendo. Venha, tá linda. Mas aí aquelas mulheres que não têm dinheiro e são precipitadas, passa aquele negócio, fica aquele negócio esquisito, mal feito, torto. Fica ou não fica um dragão, queridos? Fica, 2 horas de tributo, tá. Por quê? Porque a necessidade de satisfazer os desejos do corpo. Então, o texto está nos ensinando que o diabo vai atacar nossos desejos físicos, carnais. Mas Jesus, ele diz o quê? Está escrito, não é isso que diz o versículo de número 4? Está escrito. Jesus menciona a palavra. Jesus menciona a palavra. Porque na hora do nosso deserto, nós precisamos estar meditando na palavra. Jesus diz assim, ó, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Ou seja, não é só das necessidades físicas não, viu? Não é só daquilo que a gente quer para satisfazer o nosso corpo não, viu? Não é só aquilo que nós queremos para satisfazer o desejo da nossa carne não, viu? Aí ele diz assim, ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra! Jesus nessa hora venceu o primeiro combate. Jesus venceu a primeira tentação. Interessante que agora no versículo 5 ao versículo 7, vem a segunda tentação. E sabe qual é a segunda tentação, queridos? O orgulho. O orgulho. E pensa como tem crentes que estão sendo vencidos pelo orgulho. Não se submetem, não se humilham, não se rendem ao erro. São petulantes, arrogantes, querem ser melhores que os outros, mesmo sabendo que todo mundo está vendo que está errado. O que tem de crente orgulhoso e não se submete, queridos, está fora do gibi. Porque o negócio está feio, queridos. Não se rende, viu? Não se rende. Fazem a coisa errada e não vêm consertar. O que é pior disso? Porque as pessoas que cometem o erro têm que consertar seus erros. E não fazem isso, sabe por quê? Orgulhosos. E pessoas orgulhosas não servem para nada. Pelo menos não tem o meu respeito. E nem tem a minha confiança. Não tem. Meu? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque as pessoas são orgulhosas a ponto de danificar a obra. Meu problema, o meu ciúme, a minha raiva, a minha falta de dinheiro, a minha tristeza, minha solidão. Você entende o que o orgulhoso quer? Satisfazer os seus próprios desejos. E não penso que existem coisas ao redor acontecendo. E não penso que existem outras pessoas ao redor. E não olham que existem outras situações mais importantes do que seu orgulho acontecendo. O que tem de gente orgulhosa? E eu vou te dizer, os maiores orgulhosos estão dentro da igreja. Porque pensa onde tem gente desobediente, querido, é dentro da igreja. Pensa onde tem gente desobediente, é dentro da igreja. Mas também não obedeceu aos pais, não obedeceu aos professores, não obedece às leis, não obedece. Aí vai chegar e vai obedecer o pastor, por quê? São pessoas, queridos, que infelizmente não tem uma carreira. Porque está aí uma coisa que a Bíblia ensina, é que o princípio da carreira no Evangelho é a obediência. E colocar o orgulho por terra. O orgulho por terra. Existem coisas que a gente faz que a gente só prejudica a nós mesmos. Já existem outras coisas que a gente faz que prejudica a nós e a nossa família. E tem coisa que a gente faz que a gente prejudica a nós, a nossa família e a igreja.
E quando chega a esse nível de prejudicar a igreja, queridos, aí é terrível. Porque dá tanto trabalho para a gente trazer para dentro da igreja, né? Mas para botar para fora é bem ligeirinho. Para destruir o que os outros estão construindo é bem ligeirinho. Sabe por quê? Porque o orgulhoso não pesa. Se você teve trabalho para construir o que você construiu. O orgulhoso não analisa o trabalho que deu, o preço que foi pago para construir o que foi construído. O orgulhoso só quer saber de si e não quer saber se está destruindo a edificação dos outros. O orgulhoso, queridos, é um perigo. E sabe qual é o conselho que eu tenho para te dar? Se você conhece alguém orgulhoso, fuja! 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 Corra do orgulhoso! Porque se ele tiver que colocar o pé no teu caminho para se dar bem, ele vai fazer bem ligeiro. Bem ligeiro, queridos. O texto diz assim, a partir do versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenarás ao teu respeito, e eles virão para te sustentar. O diabo tentou trabalhar no orgulho de Jesus. Ele está dizendo assim: eu bem sei que tu é Deus, só para poder encher o ego dele. Então se coloca no pináculo ali e se joga, porque você é Deus e os anjos vão vir bem te amparar. O diabo queria trabalhar no orgulho de Jesus. Jesus pensa assim: é mesmo, eu sou Deus, ó. É mesmo, eu tenho autoridade, ó. É mesmo, eu sou poderoso. É mesmo, eu faço mesmo e está acabado. É mesmo, eu tomo decisões mesmo, não tenho que me humilhar a ninguém. É mesmo, eu vou fazer e não estou nem aí para ninguém. E eu vou fazer e pronto, está acabado. Entende onde o diabo está trabalhando? No orgulho de Jesus. É o segundo meio pelo qual o diabo age na vida dos crentes, no orgulho. Talvez o crente esteja vencendo as necessidades do seu corpo. Será que está vencendo o orgulho? Uma boa pergunta, sim ou não? Que cada um precisa responder a si mesmo. Você está vencendo o seu orgulho? Tá? E Jesus mostra como ele vence o orgulho. Tá? O versículo 7 diz assim: respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu me humilho, eu me abato, porque existe um maior do que eu. Eu não sou superior a ninguém. O Senhor é minha autoridade e o meu Deus, a quem eu devo obediência e respeito. Jesus vence o orgulho. E vence o orgulho com a palavra de Deus. Vence o orgulho com a palavra do Senhor. E o terceiro meio pelo qual Satanás age. Então nós aprendemos sobre a natureza humana, o orgulho, e nós aprendemos aqui sobre os bens, aquilo que a gente tem, aquilo que tem valor material. Tá? É aí a terceira forma que Satanás vem tentar. Olha o que diz agora o versículo 8. Olha. Levou ainda o diabo a um monte bem alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória, e a glória deles. E disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O que o diabo fez? Mostrou todos os reinos do mundo e falou assim para Jesus: tu pode ser o dono de tudo, tu vai ser proprietário de tudo, você vai comandar isso tudo, vai ser tudo teu, você vai ter honra por causa dos bens, você vai ser respeitado e bajulado, tá? Por aquilo que você tem, pela sua conta bancária, tá? Pelo seu carro, pela sua casa, pela sua empresa. Quem está entendendo a palavra? Terceira forma de tentação do diabo: aquilo que a gente mais se debilita, tá? O nosso ego, por ter alguma coisa nessa terra.
O diabo queria dar a Jesus bens, para que Jesus pudesse ser contaminado pela ideia daquilo que tem. Tem gente que está disposto a vender a sua vida e a sua felicidade para não morar numa tapera, para não ter que trabalhar, para não ter que se sustentar com um salário mínimo. Tem gente que está disposto a vender a sua alma por causa de bens. Tem gente que está disposto a fazer isso. Mas Jesus Cristo diz assim, versículo 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Sabe o que Jesus está dizendo para ele? Nada me compra. Eu não estou à venda. Nada vai contaminar a minha mente, que decidiu viver de forma honesta, íntegra e para a glória de Deus. Jesus está me ensinando e te ensinando que os 40 dias de jejum é o período que a gente passa sem resposta nenhuma de Deus. E depois vem a tentação. A tentação da nossa natureza física, no nosso orgulho, tá? E no nosso coração desejoso de bens, no nosso coração desejoso, tá? De querer ter as coisas materiais desse mundo. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo o seguinte para você, meu querido e minha querida: que a palavra de Deus é a força no deserto. Jesus venceu a tentação com 3 versículos bíblicos, porque ele conhecia a palavra. Então o que nós precisamos hoje? Conhecer a palavra. Diga, conhecer a palavra. Conhecer a palavra. Crer na palavra. Diga, crer na Crer palavra. na palavra. Diga, obedecer a palavra. Obedecer a palavra. E meditar na palavra. Meditar na palavra. Só que esse último meditar na palavra é o que mais nós estamos falhando. O Salmo 1, versículo 2 diz assim: temos o nosso prazer na lei do Senhor, na sua lei meditamos de dia e de noite. Entende que tem um bocado de crente que até conhece a palavra, até crê na palavra, até obedece a palavra, mas quanto a meditar, vacila, porque tem o dominó, tem o carteado, tem o futebol, Tem o Jornal Nacional. tem o Jornal Nacional e o Internacional também. É, só desgraça. Não é? Tem o Facebook, É. tem o Zap. E aí os crentes não estão meditando na palavra de dia e de noite. Quem está entendendo? Então, não é só conhecer a Bíblia, não é só crer, não é só obedecer, é meditar nela de dia e de noite. Tá? Isso daí, queridos, não é um desmérito de um ou outro, é de todos nós seres humanos, se não estivermos atentos. Se não estivermos atentos. Tá? Já houve várias situações aqui na igreja da pessoa abandonar a responsabilidade da obra pelo lazer. Nós já tivemos aqui o desprazer de ter que cancelar uma turma do seminário teológico por causa de um bendito futebol. Me deixaram aqui, ó. Tá? No meio de um filme que era para se fazer uma avaliação por causa do futebol. Eu não ganho nada com um curso de teologia, que as pessoas têm coragem de fazer essas coisas com alguém que não está ganhando nada, está fazendo isso por amor. Queridos, as pessoas têm essa capacidade com os outros, de não respeitar os outros, de não respeitar aquilo que os outros estão fazendo por amor. E o que é pior, a gente não pode nem tocar no assunto, porque vira uma ferinha. Misericórdia de Cristo, estamos vivendo o pior tempo do Evangelho na face da terra. Então que essa palavra possa entrar no teu coração, para que você possa vencer, para que nós possamos vencer, e para que Deus realize os nossos sonhos. Deus quer realizar os nossos sonhos. Ele não está cobrando nada por isso. E mesmo assim a gente ainda está achando ruim. Então, queridos, que essa palavra, tá, entre no teu coração, você saia desse lugar meditando sobre isso, meditando sobre a palavra,
e analisar a si mesmo, para saber se está sendo legal, se está sendo bacana o comportamento que está tendo, se está sendo agradável a Deus e aos homens. Porque tem muita gente dizendo, não, tem que agradar a Deus. Não, nós temos que agradar a Deus e aos homens também. A palavra de Deus diz isso. Que nós temos que agradar a Deus, mas agradar também os irmãos. Nós temos que agradar a Deus e agradar também a congregação. Agradar a Deus, mas também agradar os irmãos em Cristo. É isso que a palavra diz. Tem muita gente que diz que só quer agradar a Deus. Esse está fora, não faz parte do grupo, não é da mesma carne, não é do mesmo sangue e não tem participação no corpo, porque só quer agradar a si. Então que essa palavra possa entrar no teu coração, meditar e proporcionar crescimento em nome de Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. Glória a Deus.